Olá a todos, eu sou Júnia Caetano, bem-vindos ao meu canal Rota do Céu. Hoje a gente vai ver quais são os rumos de 2025. Então vai ser um vídeo mais espichado, sabe? Porque tem muita coisa para a gente ver. E é claro que eu irei falando detalhadamente sobre as configurações ao longo do ano, não é? Então, 2025 vai ser um ano marcante. Vamos nos preparar. E 25 e 26, né? Mas tudo começa em 25 por conta das mudanças de vários planetas de signo. E embora eles façam um movimento de retrogradação e alguns voltem para os signos que estavam em 24, no final de 25, eles retornam o caminho e ficam inseridos em 26 com muita força nos novos signos e por muitos anos. Então, 25, digamos que é uma amostra de muitas coisas que estão mudando na humanidade. E, claro, em cada um dos nossos mapas, não é? O ano novo astrológico vai começar mesmo no equinócio de outono, que será dia 20 de março de 25, e calculado para Brasília, Distrito Federal, às 6h02 da manhã. Então vemos que no equinócio o Sol entra a 0 grau de Áries, o primeiro signo do zodíaco, e aí começa o calendário astrológico. E vejam aqui que interessante, esse Sol está colado a Vênus, a Mercúrio e Netuno também, em conjunção ao Sol, ao nó do norte e Saturno também envolvendo nessa configuração, e o ascendente em Peixes. Nós vamos destrinchar tudo isso, né? Então, antes de começar a análise astrológica, eu quero comentar a capa do The Economist. É uma revista que muita gente sabe que as capas anuais, sobretudo, são preditivas, algumas mensais também. E o Mundo à Frente 2025. Então, quando a gente bate o olho nessa capa, a gente vai ver que as cores são preta e vermelha. E são muito chamativas, digamos assim, né? O vermelho, por exemplo, tem a ver com alerta, com perigo, né? Com algo alarmante, não é? E o preto é a ausência da luz, né? Tem a ver um pouco com a escuridão. Então, o que a gente pode notar aqui, batendo o olho assim? O Trump está no centro da capa e no alto o planeta Saturno. E vários aqui atores da geopolítica, como a gente vai ver detalhadamente. E tem sempre alguns muros, estão vendo aqui, ó, muros, aqui também uma grande faixa de muro, aqui uma tela. Saturno tem a ver muito com os limites, com os muros, né? Então, vamos ver aí o que significa tudo isso. Eu assisti vários vídeos, né, com várias interpretações e gostei muito do Além da Nuvem, sabe? Então, é interessante vocês fazerem uma visita neste canal. Então, muitas das interpretações eu trouxe para cá para a gente. E vejam aqui, em 2024, olha como era a capa, não era escura assim, né? E quem é que estava no topo? O Putin e o Zelensky. E parece que o tempo estava aqui terminando, e aqui de costas, um para o outro, o Xi Jinping e o Biden. E no meio de tudo, a urna que representa a democracia por conta do voto, não é? Aqui também, olha, o olho que tudo vê, e de uma maneira eletrônica, digamos assim, não é?
Pois então, e agora esse ano, né? Veja que quem está no topo é Saturno, o planeta dos anéis, do tempo, o Cronos, né? Dos limites e das responsabilidades, que quer dizer responder com habilidade. E veja aqui o Putin, o Xi Jinping, o Trump, a van der Leyen, da União Europeia, e o Zelensky. Então, atores da geopolítica. E eles estão, assim, em posições muito interessantes, né? Então, vamos ver o que significa tudo isso. Bem, o Saturno aqui no topo, em cima de uma cidade também escura, né? Um céu esquisito. Então, o que pode significar? Que as populações, sobretudo urbanas, vão enfrentar muita restrição, muita limitação, cerceamento do que? Da liberdade, de um ar puro, de abastecimento. Saturno, ele trabalha com a escassez, sabe? E nós estamos vivenciando uma escassez forçada, né? Vejam que aqui tem um míssil e os rumores de guerra estão muito fortes, não é? Os muros que podem estar representando o quê? Fronteiras. Nós estamos com uma crise migratória muito forte na Europa, nos Estados Unidos, porque a coisa foi desenfreada. Não é estar recebendo famílias e acolhendo famílias refugiadas. Estão vindo muitos homens desacompanhados em idade militar. E com isso, as políticas de imigração, elas pagam uma mensalidade, né, para esses imigrantes. Isso está pesando para a população. E além deles não produzirem, está havendo um choque de culturas muito forte, né? Então, está ocorrendo uma situação quase que descontrolada, sabe? Está muito sério. Aqui nós vamos ver o iene, que é uma moeda japonesa, né? É o símbolo da moeda japonesa. E ao lado uma seta que está caindo, né? Então, pode significar o quê? Uma decadência do Japão, o Japão enfrentando uma crise financeira ou política. Enquanto isso, o dólar aqui acima do Trump, ao lado do Trump, né? E acima a cotação, que se vê muito no gráfico de bolsa, né, de valores, subindo. Então, vamos lá. Vejam aqui o Xi Jinping bem aqui no alto e ao lado dele códigos binários, né, que tem a ver com o modelo tecnocrático, né, com esses avanços do controle. A gente sabe que na China a identificação biométrica é muito forte, né? E tudo que você faz é através da internet, e lá os avanços da IA estão muito, muito fortes mesmo, né? Interessante que aqui tem o olho que tudo vê. Ele é muito semelhante ao da nota de dólar, né? Da ordem secular. Só que esse olho parece mais oriental, né? E esse aqui mais ocidental. Então, veja que a ampulheta, diferente da capa de 24, essa tem, o tempo está começando. Será que é o começo dessa nova desordem mundial? Né? Ou será que eles vão precisar de mais tempo para implantar essa Agenda 2030? Veja que eles já adiaram um pouco para 2045. Vejam que essa ordem secular, ela está saindo do Trump, que está aqui no centro, para o Xi Jinping, que está aqui no canto direito da revista, né? Então, é tudo muito esquisito. E aqui, né? Essa ogiva aqui muito próxima do Putin, e olha aqui a energia atômica, não é?
essa mão fechada representando revolucionários de esquerda. Nós estamos vendo um movimento muito forte da esquerda, sobretudo o marxismo cultural. E esse sorriso aqui tão sinistro, será a boquinha do tio Bill ou do tio Klaus? Vejam aqui, no contexto aqui da capa, tem um rosto montado. Deixa eu voltar aqui para vocês perceberem isso. Olha, um olho deste lado, outro olho deste, com o símbolo da energia nuclear, né? Aqui tem um nariz e aqui uma boquinha sinistra, né? Que coisa muito estranha. Pois então, aqui tem uma seringa, e essa seringa está bem perto do globo, envolvendo aqui a África e a Ásia. Será que é lá da África que vai vir um novo movimento de crise sanitária? Vocês sabem que o tio Bill faz muitas experiências lá com medicação, né? É uma coisa, assim, anti-humana, inclusive. E aqui o globo sinalizando as Américas no escuro. E olha a seta aqui caindo, indicando baixa, né? Será que vai ter um apagão cibernético, um apagão da energia elétrica, um apagão do quê? Está sinalizando o que tudo isso? Veja aqui uma seta também, olha, caindo, né? E aqui, tudo muito em vermelho, né? E nós estamos vendo o céu ficar muito vermelho. Isso tem a ver com a inversão do campo eletromagnético da Terra, né? Que é uma manifestação normal de tempos em tempos. E eles estão aproveitando isso, essa carona, para também fazerem testes com a geoengenharia e nos culpar com relação a isso e cobrar da gente taxa de carbono, por exemplo, né? Então, aqui de novo muros, está vendo? Aqui tem muro, aqui também, aqui embaixo, né? Olha o carro elétrico, né? O carro elétrico, ele polui muito também, porque para cada bateria precisa de muito lítio e metais nobres, que são extraídos muitas vezes de trabalho escravo infantil, e a bateria causa problemas, está queimando muito, provocando muitos incêndios, além do que ela dura pouco e o descarte tem que ser com o carro inteiro. Então, por exemplo, na China tem cemitérios e cemitérios de carros, né, elétricos. Então, por que ela é boa? Ela é boa para o controle. Porque dentro dessa proposta de cidade de 15 minutos, internet das coisas, se você não pontuar, porque todos teremos uma cota social, porque não vai ter mais emprego para todo mundo. Isso já é uma realidade, né? Não é uma suposição. Então, vai ser oferecida essa cota para você sobreviver. Mas se você não pontuar direitinho, fazer o que eles querem, o carro nem sai do lugar. Você não consegue comprar nada no mercado, né? Então faz parte dessa situação. Aqui o Zelensky, né, com microchips perto dele. O Zelensky tem uma situação muito confusa lá na Ucrânia, quando tudo começou, né, por conta de laboratórios e coisas que foram destruídas por Moscou, por situações, atividades muito suspeitas, inclusive envolvendo o filho do Biden. O computador do filho do Biden foi um auê danado e foi abafado, né? E isso não é nenhuma teoria, não. Então, tem muitas coisas que da missa a gente não sabe o terço. Aqui também tem a imagem dessa mulher, é a Jane Austen, uma escritora inglesa. E em 1817, quando ela faleceu aos 41 anos, as suas últimas palavras foram: "Não quero nada mais que a morte." Olha que interessante, né? A Jane Austen está aqui na direção de Saturno, né? E Saturno tem a ver com a morte.
E uma das obras dela inspirou o filme Orgulho, Preconceito e Zumbis. Muito estranho, não é? Que ela apareça aqui entre os atores políticos. E outra que está aqui é a Ursula von der Leyen. Ela é a presidente da Comissão Europeia, né? E ela está bem em cima aqui da urna que está toda ruída, rachada, né? Representando a democracia. Tem uma seta de decadência, né? Apontada para ela. Então, o que será que está acontecendo, né? Nesse mundo? Muito bem. Vai ser um ano regido por Júpiter, o planeta da grandeza e dos excessos. E o pecado capital de Júpiter é a gula, não só na alimentação, mas em tudo, né? Nos excessos. Então há que se ter temperança. Júpiter rege Sagitário e a casa 9, que é a casa da filosofia, né? Do seu sistema de crenças, das leis, da justiça, dos estrangeiros, das terras de fora. E Júpiter tem a ver com o pontífice, com a justiça, com a expansão da consciência, com o religare, né? O nosso contato com o nossa origem, nosso eu superior, nosso espírito. Agora, Júpiter também tem um lado muito difícil, que é, por exemplo, a ostentação, a arrogância, né? A presunção e o orgulho. Muitas das manifestações mais negativas de Júpiter, no entanto, são destacadas, idealizadas e até promovidas no mundo de hoje. A arrogância, as crenças religiosas intolerantes, a cobiça, os estilos de vida dos ricos e famosos, a ilusão, né? O culto da celebridade como se ela fosse uma meta valiosa em si mesma. Um estilo de vida exagerado, onde reina o desperdício e que puxa constantemente o cidadão para fora do seu centro e para longe dos seus deveres, empurrando-o para trivialidades como se ele fosse uma criança. Há um crescimento e desenvolvimento econômico excessivo às custas da atmosfera terrestre, da herança arquitetônica, do meio ambiente, etc. Podemos, inclusive, dizer que a expressão negativa de Júpiter está exemplificada na sociedade ocidental de hoje. Que pena, não é? Pois então, 2025 dá um número 9. E no tarô, o arcano é o eremita, que também tem a ver com Saturno. O eremita, veja, ele é um sábio, que ele está num lugar escuro na noite, né? Mas ele tem a lanterna. Essa lanterna representa a nossa luz interior, para que a gente veja com os olhos de dentro a real, e não a realidade que querem nos mostrar. E o 9 é muito importante. Os deuses se reuniam em número de 9, a Enéade. O 9 é a manifestação divina nos 3 planos, no espírito, na alma e na matéria. A gestação humana dura 9 meses e se anunciava como 9-idade. Os trigramas do I Ching dispõem os 9 espaços, ou céus chineses. A 9ª sefirot da Cabala corresponde ao fundamento, à base, as novenas, as 9 musas, filhas de Zeus e Mnemosine. O Eneagrama de Pitágoras, os 9 fora da matemática. O 9, se você somar todos os resultados da tabuada do 9, dá 9. 5 vezes 9, 45. 5 e 4, 9. 3 vezes 9, 27. 7 e 2, 9. E assim vai. E fora aquela técnica, né, dos 9 fora. Não sei se vocês conhecem, é muito interessante. Então, o 9 é um número mágico. E ele tem a ver com os 9 dons. Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra da sabedoria. E a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência. E a outro, a fé. E a outro, os dons de curar.
e a outro a operação de maravilhas, e a outro a profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação das línguas. São os 9 dons. Muito bem. Então nós vamos ver como os planetas vão sair de um signo, mudando um tom para a humanidade, indo para outro. A gente começa por Júpiter, né? Que é o regente do ano. O Júpiter vai sair de Gêmeos e vai ingressar em Caranguejo. Ele vai ingressar aqui em Caranguejo, olha, a 0 grau deste signo, dia 10 de junho de 25. E vai ficar até 30 de junho de 26. O trânsito dele é por um ano. Né? Só volta em Caranguejo há 12 anos à frente. E a última vez que esteve em Caranguejo, há 12 anos atrás. 26 de junho de 2013, 15 de julho de 2014. Se você sabe onde você tem Caranguejo no seu mapa natal, veja o que te rolou naquela casa de Caranguejo há 12 anos atrás. Né? Então, tudo aquilo que você manifestou ou se relacionou, agora vem com uma nova oportunidade de atuação. Pois então, só que ele ainda está em Gêmeos, né? Em Gêmeos ele está em exílio, porque ele rege o signo oposto, que é Sagitário. Então é como se ele não estivesse muito à vontade. É como um professor acadêmico dando aula para adolescentes. Mas há uma troca. Um tem que aprender muito com o outro, neste caso, né? Então Júpiter esteve em Gêmeos de 26 de maio de 24, vai até 9 de junho de 25. E só volta daqui a 12 anos. Aproveitem, geminianos, né? A última vez foi 12 de junho de 2012 a 25 de junho de 2013. Então, o Júpiter em Gêmeos veio trazer o quê? A expansão do conhecimento. Traz um lado de um snob intelectual, às vezes, né? Um intérprete num mundo de analfabetismo funcional. Os jovens não sabem interpretar um texto, né? É impressionante a ignorância, porque estamos sendo conduzidos a que os robôs façam tudo para a gente, inclusive pensar, né? Então nós estamos outorgando a nossa capacidade fundamental do pensamento para as inteligências artificiais. E essa coisa da comunicação, da linguagem é muito importante, né? Veja que em Gênesis conta, eia, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entenda um a língua do outro. Isso agora está sendo feito não só por conta da diferença de idiomas, mas por conta desse mundo pós-verdade das narrativas, não é? Então, não vamos nos abdicar de pensar, minha gente. Há uma chave para a liberdade. Pense. Depois não reclame quando for servido em nosso sabá. Não é mesmo? Então, a vida e a morte estão na linguagem, na comunicação. E eles estão alterando muito a linguagem. Né? Então, por exemplo, não é mais mãe, é aquela que deu à luz. Não é mais pai, é o responsável legal. Então, eles fazem um jogo de palavras para nos conduzir àquilo que eles querem. Uma das coisas mais marcantes de Júpiter em Gêmeos foi a liberdade de Assange. Para alguns, ele é visto como um traidor. E para outros, ele é visto como quem trouxe à tona muita sujeira do Deep State. Inclusive aquele caso do Pizzagate, né? Que depois foram chegar no Epstein, etc., etc., e nos Clintons, etc., etc. Então, eu fiquei muito feliz que o Assange tenha sido libertado, né? Embora que ninguém é santo na história, né? Mas eu acho que ele prestou um grande auxílio. E o Júpiter em Caranguejo? Ele é exaltado em Caranguejo, né? Então, ele está ali exaltando as qualidades cancerianas, né? Caranguejo é consciência intuitiva, caranguejo é pura emoção. Ele é tenaz, né? Vejam as pinças de caranguejo. É lunático, porque é regido pela lua, né?
Então, eu construo uma casa iluminada e nela moro. Que casa é essa? Não é só o seu lar, o teu espaço sagrado. É o seu ser interno, inviolável e indivisível, que ninguém pode corromper, a não ser que você permita. Então, o Júpiter ele tem a ver com a casta sacerdotal. Lembra que eu falei do pontífice, não é? Então, é a casta dos Brahmanes, que nasceram da cabeça de Brahma, né? Um dos três da trindade hindu, né? Vishnu e Brahma e Shiva, não é? Então, esta casta estava no topo da ordem hierárquica e eram principalmente professores e intelectuais. Então, o que é importante Júpiter em Caranguejo? Que a gente resgate o núcleo familiar, a ancestralidade, a paz nos lares, né? A força deste núcleo dos fundamentos da família. E olha, veja aqui o glifo de Júpiter, ele parece um 4, não é? E Pitágoras chamava de o 4 místico, as 4 virtudes: justiça, prudência, coragem e temperança. Se a gente lidar com essas 4 virtudes, pautando nossas decisões, já é uma grande coisa. E Saturno, que está lá no topo da capa do The Economist. Saturno sai de Peixes e ingressa em Áries. Não é fácil essa passagem, não. E o ciclo dele é de 30 anos. Então, ele só volta a Peixes daqui a 30 anos. Veja essa visita no seu mapa natal, que foi de 25 de maio já já nós vamos ver aqui em Peixes, mas ele vai ingressar em Áries em 25 de maio de 25 e vai ficar até 12 de abril de 28, que também é só a cada 30 anos, né? A última vez que ele esteve em Áries foi de 7 de abril de 96 a 8 de junho de 98. Olha aqui, Saturno a 0 grau de Áries no dia 25 de maio de 25. Então, ele fica aí 3 anos aproximadamente, né? Olha aqui os anéis e olha aqui esse hexágono, que já já nós vamos falar a respeito. Então, o antigo nome de Saturno era, como mencionado, El. É a razão pela qual aqueles escolhidos por El são chamados de elite. Onde é que está Saturno na capa da revista? Lá no ponto mais alto, né? Então é um ano que vai reinar a elite. A elite vai ficar, digamos assim, protegida. Saturno tem a ver com o pai. Inclusive ele devorava os seus filhos, né? Aí eu brinco, pai-drasto, pai-trão, pai-trocínio. Algumas fontes afirmam que nas antigas civilizações semíticas e muçulmanas, Saturno correspondia à divindade El e era representado na forma de um gigantesco cubo negro. Nas tradições misteriosas de todas as épocas, o cubo é o símbolo da matéria, em oposição à esfera, que representa o espírito. Então, o Saturno em Peixes, como eu estava comentando, ele estava numa posição de peregrinação, sabe? Meio à deriva. E foi de 7 de março de 23 a 24 de maio de 25. Só volta daqui a 30 anos. A última vez, 29 de janeiro de 94 a 6 de abril de 96. E Peixes tem a ver com a casa 12, né, que é o último setor do mapa, dos bastidores, do making-off, da espiritualidade e também das perdas. Conta-se na mitologia hindu que Ravana reuniu todos os planetas para uma tarefa e querendo que todos os planetas fossem para a casa 11 dos grupos, que é uma casa aquariana, para unirem forças. E Saturno, para sabotar Ravana, fugiu para a casa 12 e atrapalhou os planos de Ravana, que com raiva lançou um trem lá na perna dele e ele ficou aleijado, ele ficou coxo.
Por isso que Saturno representa isso, né? O tempo, a demora, os obstáculos. Agora, Ravana estava com má intenção na situação. Então, apesar de Saturno ter autossabotado, ele não quis colaborar com algo que não era bom. Então, tem períodos na nossa vida que vem um impedimento e a gente pensa que é uma coisa ruim, que é um castigo. E não! Às vezes aquele impedimento vem como uma proteção, sabe? Adiando uma situação para você amadurecer o projeto e a situação. E o Saturno em Peixes, ele funcionou como uma âncora nesse oceano de emoções pisciana, né? Trazendo estrutura, maturidade para o nosso corpo emocional. E Saturno em Áries, hein? É como se fosse o afiar da foice. O símbolo de Saturno é a foice, né? E Áries tem muito a ver com combate. Então, o Saturno em Áries tem a ver com o general. E nós vimos também lá na capa muitas alusões a batalhas, a conflitos, né? A cor vermelha, que tem a ver com os glóbulos vermelhos. Aqui está Saturno indo devorar um de seus filhos, né? Então, um Saturno mal aspectado no mapa tem a ver com o pai castrador, né? Sabotador, ou a pessoa também pode ser castradora. Pois então, o culto a Saturno é uma chave importante para entender o quão distante e antiga é essa conspiração. Roma era conhecida como Satúrnia, ou cidade de Saturno, onde tinham as festas saturnálias. O nome atual da cidade eterna é um termo de duas faces. A palavra Roma é, na verdade, o oposto da palavra latina amor. A Igreja Romana mantém uma grande parte do culto a Saturno em seus rituais e liturgia. Inclusive esse chapéu aqui, olha, é o chapéu de Saturno. O David Icke fez vários vídeos mostrando imagens e estudos sobre estruturas encontradas nos anéis de Saturno. Existe uma compreensão que os anéis de Saturno, dentro desse mundo holográfico, é que de lá desses anéis se emitem frequências que chegam na Lua, que é um satélite artificial, na minha compreensão, e que acaba também alterando e mandando as frequências aqui para nós humanos da superfície. Olha aqui a estrutura, tá vendo? Muito bem. Olha aquele hexágono no polo norte de Saturno, né? E o hexágono, ele tem a estrutura do cubo. Lembra que o cubo negro é o símbolo de Saturno? O hexaedro também denominado de cubo. Ok? Olha aqui o cubo. É possível encontrar representações de cubo preto em quase todo o mundo. Vocês podem pesquisar por aí, né? Na iconografia judaica e muçulmana, há um enorme cubo preto chamado Kaaba, em Meca. Olha aqui os fiéis que precisam, pelo menos uma vez na vida, dar essa volta em torno da Kaaba. Imagina a energia que isso gera, não é? E vejam aqui os judeus usando o cubo na sua fronte, né? Aqui na hipófise, né? Enquanto estudam a escritura, né? O termo Cabala, referindo-se ao esoterismo e misticismo judaico e maçônico, derivaria da expressão Kabbalah Allah, ou o Deus Cubo. E interessante que essa aqui é a forma do grafeno. Vocês sabem do potencial do grafeno? Ele é uma forma alotrópica do carbono e é produzido através do grafite, né? E hoje em dia se aplica muito em tecnologia para biotecnologia e nanotecnologia. E olha que interessante, aqui está uma foto da Megan Fox, ela dizendo último novembro, né? E ela está toda coberta de uma gosma negra e ela está grávida.
No último filme dela, a Subservience, ela fez o papel de androide. E essa gosma aqui, ela simboliza o Black Ghoul, né? Que simboliza a simbiose entre o homem e a máquina. E isso através do grafeno, que foi usado em algumas medicações. Então, as coisas são muito mais profundas do que a gente possa imaginar. Muito bem, o Urano vai sair de Touro e vai ingressar em Gêmeos, né? O ciclo é de 84 anos. Então, a última vez que ele esteve em Gêmeos foi em 1941. Essa visita vai ser de 7/7 de 25 a 21 de maio de 33. Ele vai ficar 8 anos em Gêmeos. Atenção, geminianos, ascendente em Gêmeos, se você tem planetas em Gêmeos. O Urano vai virar todo mundo do avesso. Assim como fez em Touro, que eu já vou falar, né? E o Urano em Touro, ele promoveu terremotos na terra taurina. A segurança dos taurinos ficou abalada. E também do mundo, né? Muita coisa no mundo mudou. Nós saímos desse touro da natureza, da agricultura, da alimentação orgânica, do dinheiro papel moeda, para irmos para o dinheiro digital, para cada vez mais comida processada, os transgênicos e até mesmo estão acabando com a agricultura, né? Em nome dessa taxa de net zero, de carbono zero. Então, nós fomos em direção a esse touro do Wall Street, né? Que é o touro simbolizando o financeiro, o deus dinheiro. E foi neste ínterim, de junho de 2018 a junho de 2025, de Urano em Touro, que nós passamos a viver um novo normal, onde eles fizeram um teste com o gado. Se o gado iria aceitar todas as imposições. E o gado, a maioria, aceitou, infelizmente, não é? Estamos pagando caro por isso e ainda tem muita gente que não percebe assim. Então, nesse período de Urano em Touro, o que aconteceu? Essa Agenda 2030 vindo com essa historinha de fome zero e agricultura sustentável. Para quem? Né? Se eles estão acabando com as terras, com o gado, com as aves, com os agricultores, com as sementes naturais, fazendo mudanças com geoengenharia. Por quê? Porque eles querem acabar com o humano 1.0. Né? Então, eles estão monetizando a natureza. Redução e não produção de alimentos com altos impostos e burocracia para o produtor. Aumento dos alimentos transgênicos sintéticos, como carne processada, que aumentam as doenças e alergias. Querem nos ofertar insetos. Nosso organismo não foi feito para comer insetos, a não ser como uma iguaria, né? Mas o inseto tem um trem lá chamado quitina, que acaba com o intestino, com o pulmão, além deles terem parasitas também. Vocês acham que a elite vai comer insetos? Então, há uma proibição de agricultura familiar. Nesta semana, uma amiga e cliente indignada me disse, ela mora em Minas Gerais, e ela tem uma casa com bastante espaço, ela tem várias árvores frutíferas, e ela foi comprar pés de café e de laranja. Está proibido plantar laranja e café. Quando a gente falam que a gente é teórico da conspiração, não é? Mas já está aí isso. Nós consentimos isso, infelizmente, né? Então, eles estão afastando ainda mais as pessoas da área rural, superlotando as áreas urbanas, que fica mais fácil de controlar todo mundo. O Urano em Gêmeos vai mexer muito com a comunicação, sobretudo internet e a mentalidade das pessoas. E, infelizmente, não vai ser para nos dar mais liberdade. Vai ser um controle da comunicação. Nós sabemos que em 2025 já foi autorizado mundialmente que as inteligências artificiais avaliem e censurem aquilo que os seus programadores acharem que não é politicamente correto. Todas as redes, todas. E as pessoas
achando isso uma maravilha, né? Há que se ter regulamentação, sim, mas não opressão, né? E nós estamos indo para a opressão, em nome de uma pseudo-segurança, na minha compreensão. Olha aqui o símbolo de Urano, né? É a cruz da matéria, estão vendo aqui a cruz, né? A cruz da matéria, e ela está aberta tanto para as percepções do lado direito quanto do esquerdo do cérebro. E ela está enraizada no espírito, a esfera, que é o símbolo do espírito, né? Do inconsciente coletivo. O Urano tem a ver com o mental superior e com o mental coletivo. Ele rege Aquário, que é energia de grupo, né? E não é diferente de uma antena de rádio ou televisão, que capta sinais de longe, e tais sinais nos estimulam com novas ideias. E para onde nós estamos indo? Para o transhumanismo. E o que eles querem? Eles querem a nossa mente. Nada é igual à nossa mente. Um robô pode ter todas as informações do mundo, processar tudo velozmente, mas ele não tem a capacidade da nossa consciência, do nosso potencial criativo e da nossa espiritualidade, e muito menos o corpo emocional. Vocês não compreendem que eles simulam as emoções? Simulam o pensamento? Nós é que pensamos e sentimos. E as pessoas deslumbram com algo artificial, que é maravilhoso a tecnologia, pode nos ajudar muito, mas para isso temos que sucumbir? Claro que não. Então, olha o que está acontecendo, né? Em nome do politicamente correto, você tem o direito sim de reclamar, né? Mas olha ali a ratoeira que vai prender a sua mão. Vejam lá, Rudolf Steiner, em 1916, disse o seguinte: hoje muitas coisas são proibidas, das quais as pessoas não sentem nenhuma coerção da proibição. Mas estamos nos aproximando de tempos em que, como qualquer preocupação sem licença pela cura de seres humanos, cada palavra será proibida, exceto em uma instituição garantida e aprovada pelos poderes materialisticamente desenvolvidos. E a gente está vendo isso. A questão não é o que se fala, é quem fala, não é? Então, veja, eles estão mexendo muito na linguagem, né? Eufemismos, narrativas, a pós-verdade. Não importa o fato, a verdade. O importante é a narrativa que as pessoas querem acreditar. Aqui eu tenho dois exemplinhos muito interessantes, né? Newton, né? Newton disse: eu gosto das gordinhas. Mas, Newton, não podemos escrever isso. Então coloca aí, quanto maior a massa, maior a atração. E aqui também, né? Existe, tudo é homofobia, tudo é fobia, né? Enfim, tá uma coisa muito difícil. Outra coisa, hoje não estou afim, só saio da cama arrastado. Mas, Milton, não podemos escrever isso. Então coloca aí, um corpo em repouso tende a continuar em repouso até que seja obrigado a mudar seu estado por forças aplicadas sobre ele. A lei da inércia, né? Então, é impressionante como as coisas estão nessa pegada, né? Com Urano em Gêmeos, isso vai ficar mais sofisticado ainda, sabe? E Netuno? Netuno está saindo de Peixes, o regente de Peixes está indo para Áries. Só volta para Peixes daqui a 165 anos. Em Áries, a última vez foi em 1860. Não tem ninguém vivo para contar como é que foi. A gente tem fatos históricos, né? Mas não tem ninguém que vivenciou isso. E ele vai ficar de 30 de março de 25 a 25 de fevereiro de 39, 14 anos. Onde é que você tem Áries no seu mapa? Veja que Saturno e Netuno vão dinamizar Áries, não é? Olha aqui, em 30 de março, Netuno a 0 grau de Áries. Esse é um tema muito forte, sabe? Netuno em Peixes, só para a gente ter uma noção, ficou de 30 de abril de 2011 a 29 de março de 25.
só volta daqui a 165 anos. E veja, muitas coisas aconteceram nesta passagem. Muitas. Eu vou só ilustrar algumas situações, né? O narcotráfico no mundo inteiro. Nosso Brasil, com relação ao crack e outras substâncias. Os índios cada vez mais alcoolizados. Nos Estados Unidos, o fentanil, né? Acabando com os jovens. Tráfico de pessoas, muita gente tirando a sua vida, muita gente, crise de refugiados e também a crise sanitária, né? Netuno tem a ver com as viroses e também com os contágios. E nessa transição de era, de peixes para aquário, esse Netuno em peixes mostrou muito bem essa transição. Porque peixes tem a ver com a era cristã, né? E houve um incêndio em Notre Dame que foi muito simbólico dessa decadência da igreja, inclusive com a atuação do atual pontífice, né? Lá no Vaticano. E veja que o antecessor do atual pontífice, ele foi o primeiro papa a ser deposto do cargo em vida, por conta de uma série de mancadas que ele deu, inclusive a vaidade, não é? Esses sapatos vermelhos têm uma explicação esotérica muito profunda, né? Que nem cabe aqui, neste momento, eu comentar. Então, algumas correntes afirmam que a Igreja Católica, como instituição, lá no Vaticano, representa a grande prostituta da Babilônia. Muito bem, nós estamos então nesse eixo peixes virgem, né? A saúde emocional e física. E um dos pontos da Agenda 2030 é essa, né? Saúde e bem-estar. Para quem? Steiner novamente, 1916. No futuro, eliminaremos a alma com a medicina. Sob o pretexto de um ponto de vista saudável, haverá uma medicação pela qual o corpo humano será tratado, para que o ser humano não desenvolva o pensamento da existência da alma e do espírito. Ele será extremamente inteligente, mas não desenvolverá uma consciência, e esse será o verdadeiro objetivo de alguns círculos materialistas. O experimento de 2020 foi isso. E a grande maioria da humanidade, por medo, por uma pseudo-segurança, por não pensarem, por não discernirem, aceitaram algo e que está tendo muitas sequelas e problemas. E ainda assim muita gente não quer admitir e nem pensar a respeito. Então, o Netuno em Áries, meus amados, a batalha é espiritual. É espiritual. Netuno é o planeta da espiritualidade, Áries tem a ver com os combates, com as batalhas, e nós estamos vendo nesse final de ciclo as hierarquias se degladiando, do bem e do mal. As hierarquias do bem não estão ancoradas no simulador. Nós estamos. Somos nós que, com consciência, temos que atuar. Eles mandam frequência, informação, eles fazem o que eles podem. Então, você se lembra em 2012, quando o mundo acabou, aquele ciclo do calendário maia? O Sol central da galáxia começou a emitir uma frequência muito elevada para todas as galáxias e sistemas solares, inclusive o nosso. Só que a Terra, por estar num simulador, dentro de um simulador, ela está tendo dificuldade da humanidade se elevar. E com medicação, alimentação, mídia, etc., etc., a frequência continua cada vez mais baixa. E se a gente não tomar providência, eles não podem fazer nada. Não é ninguém que vai salvar ninguém. Então vejam,
está ocorrendo uma corrupção espiritual nessa atual transição planetária. Vocês já ouviram falar da Guerra de Órion? Na mitologia, Órion era um caçador gigante. Olha ele aqui na constelação, né? E o cinturão de Órion, olha aqui o cinturãozinho, o cinturão dele, tem a ver com as Três Marias, né? Mintaka, Aunilã e Aunitak, que nós conhecemos como Três Marias. E lá de Órion, houve uma invasão dos Dracos. Os Dracos, por eles chegarem a um estágio material deles, que eles não evoluem mais porque eles acham o máximo da evolução, eles são muito resistentes e poderosos, assim sendo, eles quiseram dominar várias galáxias. E aí começou a Guerra de Órion. E se diz que aqui no planeta Terra tem muita gente, como se a Terra fosse um laboratório, um exílio, um campo de prisão, uma granja, né? Onde muitos combatentes da Guerra de Órion estão aqui, outros enfermos desta guerra e de outras também, e também vieram para cá especialistas, cientistas e servidores. E esses Dracos, aqui é uma simulação, eles criaram um simulador dentro do simulador, para que, como eles não conseguiam sair, não deixar também esses servidores, quando cumprissem a sua tarefa, voltarem para o lugar de origem. E agora está acabando a agenda, e eles estão desesperados. No ocultismo, Órion simboliza a busca incessante pelo conhecimento e a dominação, a dominação pelo próprio destino. Essa busca é pela jornada espiritual em direção à iluminação e o domínio pessoal. Interessante que esse pessoal da IA, eles estão denominando muitas coisas com Órion. O Sam Altman, né, da OpenAI, está lançando Strawberry e Órion, né, que é o próximo salto na evolução da IA. É um novo modelo que supera o GPT-4. E também o Meta, né, do Zuckerberg, lançou um óculos de realidade aumentada chamado Órion. E o CERN, já se especula isso há muito tempo, que ele está abrindo portais. O CERN, toda aquela estrutura bilionária, não é só para encontrar o boson de Higgs, que já foi encontrado, inclusive. Mas esses seres que estão desesperados para sair do simulador, eles estão tentando abrir portais para que pessoas de fora cheguem e ajudem nessa empreitada. Então, está sendo ancorado aqui muitas situações complicadas através do transhumanismo. Eles estão trazendo algo para o nosso mundo via tecnologia com uma composição espiritual? Na minha concepção, sim. Muito bem. Existiram várias quedas na humanidade, né? E uma delas teve a ver com a tarefa que alguns tinham para ordenar o cosmos, né, aqui no mundo. Então, houve um conselho entre o Altíssimo e os Elohims sobre a queda dos que ordenavam o cosmos e o fizeram com injustiça. E eles foram condenados a morrer como homens. O que é o transhumanismo, senão uma promessa de imortalidade? De você ficar aqui passando a sua eternidade aprisionado aqui, junto com esses que não conseguem sair e cujo nós somos alimentos deles. Alimentos em todos os estágios: físico, frequencial, emocional. Então, no Salmo 82 de Asaf, diz sobre essa reunião: Deus assiste na congregação divina, no meio dos deuses, estabelece o seu julgamento. Até quando julgareis injustamente e tomareis partido pela causa dos ímpios? Eles nada sabem nem entendem, vagueiam em trevas, vacilam todos os fundamentos da terra.
Eu disse, sois deuses, sois todos filhos do Altíssimo. Todavia, como homens, morrereis, e, como qualquer dos príncipes, haveis de sucumbir. Então, a grande luta agora do transhumanismo é isso. São esses rebeldes que não querem aceitar esse castigo, porque eles infringiram as leis. Eles estavam aqui para ordenar e cooperar com a humanidade. E eles aprisionaram e corromperam a humanidade. E assim corrompidos ficaram, perdendo a imortalidade. É disso que se trata. Aqui tem uma resenha desse livro, Tornando-se Deus, Transhumanismo e a Busca da Imortalidade Cibernética, né? A promessa da imortalidade desprovida da consciência, a eternidade limitada ao simulador Terra, né? Aí a resenha diz: desde o início dos tempos, a humanidade deseja ser imortal, ser como Deus. Este livro revela como as mudanças nas visões de mundo, o avanço das tecnologias, as crenças científicas arraigadas e as biotecnologias em rápida expansão levaram alguns a acreditar que a imortalidade está no horizonte. Evitando a morte e a doença, os transhumanistas procuram um futuro desprovido dessas realidades e acreditam que a humanidade está à beira da imortalidade, um momento crucial que chamam de singularidade. A questão é essa: você quer passar a sua eternidade aqui? Porque nós estamos aqui nesse plano físico para evoluir, para crescermos como consciência e voltarmos à nossa origem. Só que esses seres aqui aprisionados não têm mais esse direito. E como eles não podem se tornar nós, eles querem que a gente se torne igual a eles, aprisionados aqui. Plutão em Aquário. O ciclo é de 248 anos. A última vez foi em 1777, na época da Revolução Francesa. Então, ele vai ficar 20 anos em Aquário. Onde é que você tem isso no seu mapa? De 19/11/24 a 18/1/44. Plutão, para a astrologia, continua sendo um planeta. Então, veja, ele só volta para Aquário daqui a 250 anos. Também tem uma passagem que diz em Lucas: eis que quando entrares na cidade, encontrareis um homem levando um cântaro de água. Segue-o até a casa em que ele entrar, a casa de Aquário. E olha aqui o que o Harari falou sobre o transhumanismo. Agora, no século XXI, as pessoas não fazem mais parte da história do futuro, diz Harari. Eles simplesmente não têm papel. A humanidade 1.0 está sendo descontinuada e apenas aqueles humanos dispostos a fazer a transição para a humanidade 2.0 e se juntar às novas espécies de transhumanos, ele fala no plural, serão bem-vindos na sociedade tecnocrática emergente. Eles deixam tudo muito claro. Existe uma lei que não se pode fazer nada com a humanidade sem o consentimento da humanidade. E nós estamos consentindo. Nós simplesmente não precisamos da grande maioria da população. Ele é o maior conselheiro do Fórum Econômico Mundial, do Klaus Schwab. Pois então, Martin Leão. O Martin Leão é importante, ainda mais que ele vai ficar retrógrado de 5 de janeiro de 25 a 18 de abril de 25. Né? Ele estava em Leão, volta para Caranguejo, depois volta para Leão. É nesse vai e vem que a gente se dá bem, que a gente se atrapalha. Muito bem. Leão é um signo de vontade e poder. Primeiro raio. Vamos usar nossa vontade e poder, a nossa força espiritual. E Marte é um planeta de sexto raio, devoção e idealismo. A conexão com o nosso ideal, com a nossa devoção espiritual. Então, Marte em Leão traz atitude nobre. Leão é o poder da luz interna ou autoconsciência própria.
o indivíduo que percebe, se reconhece, é e expressa com eloquência seu eu sou. Quem é você? Deixe de ser quem você não é. Passe a ser quem você é. Marte tem expressões muito grosseiras e ele não é considerado sagrado na astrologia esotérica. Quando as forças marciais se expressam através de um ser humano, só podem fazê-lo através dos aspectos inferiores, porque Marte tem a ver com isso, né? Com as batalhas, com o derramamento dos glóbulos vermelhos, com esse lado da ira. O pecado capital de Marte é a ira, né? Mas tem a ver com os glóbulos de defesa. Ai de nós se não tivéssemos isso no nosso organismo, né? Tem a ver com instinto de defesa, mas geralmente despenca para a agressividade, né? Para a intolerância. Então, esse sexto raio de Marte, da devoção e idealismo, diz que o Marte esotérico com X, ou para uma consciência pessoal, é a luta ativa por seus desejos, egoístas, né? Para a alma, ou aspecto esotérico com S, é a luta mais subjetiva pelo desapego dos desejos, pela liberdade. Então tem um lado honrado de Marte em Leão, da nobreza, né? Da ética. Os seus escudeiros eram a honra e a virtude. São qualidades que a gente precisa cultivar. Os jovens não estão mais próximos disso, infelizmente. A agressividade não é necessariamente destrutiva. Ela brota da tendência inata para dominar a vida, o que parece ser típico de toda a matéria viva. Só quando o desenvolvimento dessa força vital é obstruído é que os ingredientes da raiva, da ira ou do ódio se conectam a ela. E é isso que eles estão nos incitando, a essa baixa vibração. Olha o que está acontecendo. Como que está sendo uma violência psicológica com as pessoas, né? Com esses rumores aí de armas nucleares, né? O Putin fez um pronunciamento agora, dia 21/11, que em caso de escalada de ações agressivas, também responderemos de forma decisiva e espelhada, na mesma proporção, espelhada. Então, o que está querendo o Biden? O que está querendo a OTAN? O Putin é santo? Não, não tem ninguém santo. Mas está havendo uma motivação para que isso aconteça. Bem, haverá mudança do eixo nodal, do eixo do destino da humanidade. Esse eixo esteve aqui, nesses últimos 18 meses, no eixo Áries-Libra, que é o eixo dos relacionamentos, né? Áries é regido por Marte e Libra é regido por Vênus. Então são opostos e complementares, né? Para sustentar a paz, se exige tanta força quanto para dinamizar a batalha, a guerra. A paz não é você esperar a paz acontecer. Exige uma postura de cada um de nós. É aquela coisa, né? É muito horrível ouvir a voz dos maus, mas e o silêncio dos bons? Que é a omissão, não é mesmo? Então, nós estamos aí terminando essa visita do Nó do Norte em Áries. O Nó do Norte em Áries é o caminho do autodesenvolvimento, da identidade, do seu eu, da sua natureza pessoal. O Nó do Norte em Áries, a alma está aprendendo a ser um indivíduo separado e autossuficiente, centrado no ser, com coragem, coragem é coração, agir com o coração, para iniciar mudanças e evoluir de forma independente. Então, o Nó do Norte em Áries, a gente define o ego,
afirmando a identidade, não o egoísmo. E o nó do Sul em Libra é o caminho do relacionamento. A alma está aprendendo a formar sua identidade, havendo inclinação a se anular ou dificuldade de decidir por si. Desvincular-se de projetos e pessoas que não têm a genuína afinidade. Como a gente perde tempo com futilidade, querendo a aprovação dos outros, querendo agradar, ficando atrás de protocolo, de etiqueta, de aparência. O nó do Sul em Libra nos ensina que a gente tem que ir além disso, que é a alteridade, se colocar no lugar da outra pessoa, sem se anular, buscar harmonia, aprender a compartilhar. E agora o eixo nodal vai mudar, vai para Peixes Virgem. É o eixo da saúde, a saúde física e emocional. Vai ficar de 24 de janeiro de 25 até agosto de 26. São 18 meses, né, que o eixo nodal fica, e aí vão se dar os eclipses. Só falarei sobre os eclipses, senão vai ficar muito mais longo, né, em outras lives, né? E olha que interessante, dia 2 de fevereiro de 25, Netuno, já quase terminando a sua visita em Peixes, a 29 graus, vai estar colado, a 28 graus, desculpe, vai estar colado ao nó do norte a 28 graus. Que é um grau também que já está no último, né? Já está até estressado. Isso é importante. É importantíssimo. Porque Netuno rege Peixes, está despedindo essa visita que só volta daqui a mais de 100 anos. E o nó do norte em Peixes, que também só ocorre a cada 18 anos e meio. Então, algo muito substancial para a humanidade estará acontecendo nesse plano espiritual, nesta batalha espiritual. Então, os guerreiros de luz precisam se posicionar, porque os das trevas estão ativos, como nós vamos ver, através de tudo que vocês possam imaginar, sobretudo da arte. É escancarado. Olha aqui o cartaz da Olimpíada de Paris em 24. O que esse ser caído aqui na Terra tem a ver com esporte, com Olimpíadas? Me diga. Fora toda aquela agenda woke que foi apresentada, a Santa Ceia woke e tudo isso. Olha aqui, também na Olimpíada de Paris, esse ser desce do céu, todo dourado, né? Na posição do arcano, o pendurado, só que invertido. Né? O pendurado não é enforcado, ele é pendurado, ele está com o pezinho só amarrado de braço cruzado. A hora que ele quiser, ele desata o nó e sai ali do sacrifício. Agora, esse aqui desceu nessa posição como se mostrando uma imposição sacrificial para a humanidade. Isso vem vindo de muito tempo. Aqui está o tio Elon com uma fantasia no Halloween. Eu já fiz vídeos sobre Halloween, a importância, né? É uma data onde há permissão dos mortos adentrarem no mundo dos vivos, então se ancora muitas energias, né? Ele não é nenhum ignorante. E ele está aqui com um símbolo muito forte, inclusive com a cruz invertida. Então, uma pessoa que quer colocar chips na humanidade não pode ser boa coisa. Né? Ele está controlando todas as redes de comunicação, todos os satélites, né? Locomoção, carro elétrico, e etc, etc, etc. Né? Então, vejam, aqui é uma cerimônia da inauguração do túnel de São Gotardo, lá na Suíça, em 2016. E que foi uma coisa impressionante a abertura, a inauguração. Né? Conta-se a lenda que ali tinha um rio muito violento, muito perigoso. Ninguém podia atravessar. E aí o diabo apareceu para fazer um acordo com o padre, dizendo que se ele construísse uma ponte, o primeiro ser que atravessasse na ponte, a alma seria dele. E o padre concordou. E depois de inaugurada a ponte, o padre colocou lá uma cabra. E aí o diabo ficou furioso.
porque foi sabotado. Aí ele pegou uma pedra enorme para atirar no padre, e o padre orando, o diabo se assustou e jogou aquela pedra lá. E essa pedra foi removida na construção do túnel. E interessante que ao invés de eles fazerem uma inauguração celebrando coisas elevadas, eles ancoraram uma série de energias muito pesadas ali. Depois vocês assistam, tem muita imagem disso no YouTube. Com relação à arte, à música, né, à frequência, esse aqui de gorrinho é o produtor do Travis Scott, que esteve aqui no Brasil, inclusive, esse ano. E esse produtor disse o seguinte, ele foi até os stories, né, do seu Instagram e detalhou a tese dele, falando sobre bases de ciência sonora, a cabala acústica e alquimia para explicar sua visão. Travis Scott é um sintoma. A maior parte de vocês amam a cultura e ela é o lado negro. A música é em 440 Hz por uma razão. Isso alimenta baixas frequências. O 808 é uma baixa frequência, que tem uma vibração de sexo e violência. Ele é o chakra raiz. Eu estou falando fatos para vocês, disse ele. Qualquer um que estuda engenharia acústica sabe que você tem que pôr o bass do trap nos cantos do estúdio, porque a baixa vibração é atraída para ângulos em 90 graus. Por isso que quando a gente vai defumar os ambientes, a gente defuma os cantos, né? Tem que ter coisas legais nos cantos das casas, né? Não é legal você ter uma cadeira sentado num canto, sabe? Porque é por ali que os seres ancoram nos imóveis. Qualquer um que estuda ocultismo, magia ou espiritualismo sabe que demônios ou entidades da escuridão vão para os cantos do espaço. É por causa da frequência e vibração. Vocês adoram o diabo, acreditem nisso ou não, porque isso foi projetado para ser a coisa mais fácil de se fazer. Requer trabalho e estudo para não adorar as trevas nesta sociedade, disse o produtor dele e de outros shows, tantos que ele faz de outras celebridades. Aqui está a imagem da entrada de um show do Travis, que foi lá em Houston, em 5/11/21. Estão vendo aqui? É o rosto dele, mas em forma de caveira, de morte. Neste show, a frequência foi tão pesada que 10 pessoas morreram e 300 ficaram feridas. 10 pessoas morreram pisoteadas. E mais outras histórias cabulosas que tem. Veja aqui uma rave, né? Esses DJs são os magos da frequência, mas eles atuam numa frequência baixa. Olha aqui milhares de jovens lindos, maravilhosos, cheios de vitalidade, todo mundo doidão, e essa energia está indo para onde? Para quem? Aqui são figuras incas e astecas, né? Então, é muito sério o que acontece. Aqui está a sacerdotisa Mor, né, do Deep State. Esteve, inclusive, no Brasil, num show, no mesmo dia que estava ocorrendo a tragédia lá no Rio Grande do Sul. Aqui também a Marina Abramovic veio muitas vezes ao Brasil, inclusive se envolveu com João de Deus, e o João de Deus não foi preso apenas por ter assediado pessoas na sua salinha de consulta, tem coisa muito mais séria por trás disso, né? Mas vejam a expressão da arte. Que arte maligna é essa? E também, há uns dias atrás, teve a Ópera Santa na Alemanha, a Ópera Susana, que foi assim, até glóbulos vermelhos verdadeiros eles usaram na cena. Em situações muito profanas e muito chocantes, né? Uma delas, né, um dos momentos mais chocantes da peça, a ponto de levar espectadores a necessitarem de atendimento médico, é o trecho em que uma das atrizes corta um pedaço da própria pele e o leva ao forno. Então, nós estamos ancorando, nós não,
está sendo ancorado em energias muito pesadas no planeta e não está tendo um rebate. As pessoas não oram, as pessoas não elevam sua frequência, as pessoas ficam num baixo nível. Sabeis discernir a face da terra e do céu? Como não sabeis então discernir este tempo? Para a gente poder sair dessa matrix. Então, o que eu quero trazer para vocês, e trarei em outros vídeos, né, aprofundando mais todos esses aspectos e esses trânsitos planetários, é que as coisas não estarão suaves em 2025. Está havendo uma batalha espiritual. As pessoas estão sendo atacadas energeticamente, enfim, e sendo seduzidas pelas futilidades, só pela grana, ou então a energia do medo, que abaixa a frequência. Então, poxa vida, é um ano de Júpiter. Júpiter é a grandeza, como eu falei, é a mais alta ética, né? É o alto escalão, é o religare, é a expansão da consciência. Então a gente não pode deixar nossa vibração abaixar. E só cada um de nós, isso é uma coisa interna, é consentimento interno. Então vamos fazer desse 2025 um marcante, mas fazendo a diferença para o elevado. Não ficar na energia do medo, da coerção, deles nos imporem algo que eles querem. Eles são meia dúzia. Nós somos milhões. Então, meus amados, eu não quero mais me estender, porque o vídeo já foi bastante longo. Eu só quero mesmo pedir a vocês que não se afastem do seu eu superior. Não se afastem do seu propósito aqui no planeta Terra. Que vocês voltem para a sua origem, se preparem para isso. Aqui é uma das moradas do Pai. Se você não der consentimento interno, se você não deixar, ninguém vai invadir a sua casa, esse templo aqui sagrado. Ok, meus amados? Como diz o professor Luiz Antônio Peixoto, a saída é para dentro. Não tem outra saída. É fortalecer o espírito, né? E, sem violência, apenas diga não. Não, isso eu não aceito, eu não quero, isto é contra os meus princípios, minha honra, minha dignidade. Não. Simplesmente isso. Tá bom, meus amados? Então, agradeço a companhia de vocês. Nós vamos destrinchar bastante esses trânsitos, né? E os eclipses e tudo isso. E logo estarei de volta, tá? E peço sim que vocês deem um like, compartilhem, né, para o canal permanecer em 2025. E hoje, felizmente, acabou meu cisne negro. Depois de 63 dias eu consegui tomar um banho na minha casa, né? A água voltou aqui para a vizinhança. Foi uma prova impressionante. A questão não é o que nos acontece, e sim como é que a gente lida com o que nos acontece. Essa que é a experiência, né? É essa que é a virtude da consciência encarnada aqui no plano físico, não é mesmo? Então é isso, meus amados. Muito agradecida aqui por estarem comigo. E eu voltarei em breve para a gente compreender melhor todo esse roteiro da Rota do Céu. Um grande abraço para vocês, de todo o meu coração.